Olá, minha gente. Então, como é que vocês estão? Tranquilos? Maravilha. Vamos trabalhar? Pessoal, vamos resolver uma questão do vestibular seriado da UPE, terceira fase, o SSA 3. O processo de ingresso vai ser 2018 e é uma boa questão porque ela envolve dois temas muito fortes. O MHS e hidrostática, mais especificamente o teorema de Arquimedes ou o teorema do empuxo. Veja que questão show de bola no sentido de te dar a oportunidade de fazer uma boa revisão sobre dois temas, certo? Muito bem, mas antes, já se inscreveu no nosso canal? Não, por favor, se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, dê o seu like, a gente agradece, fortalece o canal, tá bom? Bora pra lousa? Tá aí. Vamos ler juntos, pessoal. Uma pequena esfera de massa 250 gramas é presa a um fio ideal de comprimento L 25 centímetros, fixado em um ponto O no fundo de um tanque. O sistema está imerso em um líquido de densidade desconhecida e oscila com pequena amplitude com um período T igual a 3 segundos. A densidade da esfera é menor que a densidade do líquido. Desconsiderando os efeitos resistivos, determine a massa de líquido deslocada pela esfera. Determine a massa de líquido que a esfera desloca por estar totalmente imersa nesse líquido. É isso, tá? Mas tem uma coisa. Quer sentir mais à vontade nessa resolução? Muito bem. Se você quer sentir mais à vontade, a gente pode revisar aqui dois temas. O MHS, mais especificamente com o pêndulo simples, e o empuxo. Vamos fazer essas duas discussões? Então tá, você topa, né? Então vamos lá, vou criar aqui uma página em branco, vou começar com o pêndulo simples. Como é que é isso? Vamos aqui. Eu tenho um corpo preso a um fio, a massa desse corpo é M, o comprimento do fio é L, o fio é ideal. O que é isso? Ele é inextensível de massa desprezível. Eu desloco o fio da vertical, o corpo, né, o fio vai formar um ângulo pequeno com a vertical, e o corpo fica oscilando próximo dessa vertical. É importante que esse ângulo inicial seja pequeno para que assim você tenha esse corpo, né, executando um movimento harmônico simples de período T, onde esse período depende do comprimento do fio, mas não depende da massa que está suspensa, depende da aceleração da gravidade do local. Então esse período é calculado com 2π raiz de L sobre G. Tá? Relembrou isso? O pêndulo simples, claro, tem que estar oscilando perto da vertical. Esse ângulo θ aqui tem que ser pequeno, para que assim funcione essa equação 2π raiz de L sobre G. Relembrou? Então não depende da massa, depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade no local. Certo? Muito bem. Agora, escute. Essa aceleração aí, G, aceleração da gravidade, aí eu queria pensar contigo agora, tá? Se eu cortasse o fio, esse corpo cairia com a aceleração da gravidade? Sim ou não? Porque se você analisar, enquanto o corpo oscila, preste atenção, eu tenho duas forças. Duas. O peso, que é vertical e para baixo, e a tração, que é paralela ao fio no sentido de puxar. O corpo está oscilando pela ação de apenas duas forças, não tem três, certo? Porque eu desprezei a resistência do ar. Só tem duas forças, o peso e a tração. A tração, em nenhum momento, acelera ou freia o corpo. Por que não? Porque ela está o tempo inteiro formando 90 graus com a velocidade. O papel da tração é participar da composição da resultante centrípeta, certo? O peso é que vai participar tanto da resultante centrípeta como da resultante tangencial, ou seja, daquela resultante que na descida acelera o corpo e na subida freia. Ok? Calma, respira. Calma aí. Se eu cortar esse fio, o corpo cai com que aceleração? Com a aceleração da gravidade, certo? Escute então, vá para a lousa. Essa aceleração então aqui, eu poderia chamar de aceleração que ele tem na vertical se o fio fosse cortado? É fato isso. Se eu cortar o fio, ele vai... Ó, imagina que eu estou segurando o bloco, ele está em repouso, eu corto o fio e abandono o bloco. Ele cai com que aceleração? G. Então essa equação, ela pode ser adaptada, na verdade, de uma forma mais ampla. Ao invés de me preocupar só com a aceleração da gravidade, eu tenho 2π raiz de L sobre
AV, onde essa aceleração é a aceleração vertical do corpo. Calma, deixa aí que você vai entender, certo? Agora, mais uma revisão. Tenho aqui um fluido qualquer, nesse caso um líquido, né? Um líquido qualquer. Tem um corpo totalmente imerso nesse líquido e esse corpo recebe do líquido uma força vertical e para cima, que é o empuxo. O módulo do empuxo é o peso do fluido que o corpo desloca por estar imerso. O módulo do empuxo é o peso do fluido deslocado, ou seja, o módulo do empuxo é a massa do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Se você quisesse continuar aqui, você poderia trocar a massa pela densidade do fluido e o volume do fluido, produto, vezes G, e chegaria numa equação bem conhecida, que o módulo do empuxo é a densidade do fluido, o volume do fluido deslocado, que é o volume do corpo imerso no fluido, e a aceleração da gravidade. Porém, para resolver a tal questão que nos aguarda, eu preciso só daqui. O empuxo é a massa do fluido deslocado vezes G. Pronto. Então, duas revisões. A primeira, olha para mim aqui. O pêndulo simples é um MHS quando ele oscila perto da vertical, próximo da vertical, o ângulo de abertura é pequeno, e o período é 2π raiz de L sobre G. G, porque se eu cortar esse fio, esse corpo cai com aceleração que em módulo é G. De uma forma genérica, então, eu poderia pensar que, escute, essa aceleração nada mais é do que a aceleração vertical se eu cortasse o fio, certo? Muito bem, isso é um artifício que eu estou usando para fazer a resolução de uma forma muito mais elegante, muito mais simples, segura, totalmente correta. Fiquem tranquilos, certo? Volta para a lousa e agora nós vamos voltar para a resolução. Veja só, escute, quais são as forças que atuam nesse corpo? Eu tenho o peso por estar no campo gravitacional, peso vertical e para baixo. Quem ampliar essa figura? Você acha que é legal ampliar essa figura para você enxergar melhor? Então tá, eu vou ampliar. Espera aí, te dá uma mordomia, tá? Segura aí. Espera aí. Vamos ampliar isso, porque assim você vai visualizar bem melhor, tá? Aqui, pronto. Vamos deixar essa figura maior, porque aí você vai se sentir mais à vontade, certo? Muito bem. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só... Agora foi. Vamos lá. Quais são as forças? Voltando aqui. Por estar no campo gravitacional, a força peso, vertical e para baixo. Por estar imerso no fluido, o empuxo, que é sempre vertical e para cima. O empuxo é maior do que o peso. Sabe por quê? Porque ele me disse que a densidade do corpo é menor do que a densidade do fluido. O corpo é menos denso do que o fluido. Significa o quê? Que o empuxo é maior do que o peso. E o corpo só não sobe porque ele está preso ao fio. Se eu cortar o fio, ele vai subir acelerado, porque o empuxo é maior do que o peso, certo? Veja que ele está oscilando assim, ó, com um pequeno ângulo de abertura, ok? E que a terceira força, que é a tração, ela, do mesmo jeito que lá no pêndulo simples, ela participa apenas da resultante centrípeta. Ela nem acelera nem freia o corpo, certo? E se eu cortasse o fio, pessoal? Se eu cortasse o fio, o que iria acontecer? Ele iria subir com uma aceleração vertical, concorda? Isso quer dizer que o período desse MHS, ele é 2π raiz de L sobre essa aceleração vertical. A mesma equação de lá, só que eu não posso usar G, por quê? Porque G, se a força na vertical fosse o peso. Mas agora, como tem uma segunda força, lembrando que a tração eu ignoro, porque ela só compõe a centrípeta, tá? Por isso que eu estou brincando de cortar o fio, é um artifício, é bem inteligente. Então, a aceleração não é mais G, porque não tem só o peso, tem uma outra força que é o empuxo. Então, eu vou chamar de aceleração vertical, certo? Muito bem. O que ele me disse? Ele me disse que, vamos lá, vamos para o enunciado, que a massa da esfera, que eu não vou usar, pelo menos agora, que o período não depende dela, é 250 gramas, o comprimento do fio é de 25 centímetros, o período é de 3 segundos, e não está aqui, pessoal, mas lá no início da prova, estava lá no início, ele disse que você pode aproximar π para 3, tá?
Então, eu vou anotar aqui, até de vermelho para destacar, você pode aproximar π, usar π como 3, certo? Então, vamos continuar aqui, ó, dá uma olhada. Período, certo? Quanto tempo? Período é de 3 segundos. Igual a 2 vezes π, que é 3, vezes raiz de L, 25 centímetros, mas aí, gente, ó, como o período está em segundo aqui, certo? Se eu usar o comprimento em metro, eu vou achar a aceleração em metro por segundo ao quadrado, concorda? Então vai, o comprimento L, 25 centímetros, 0,25 metro. Então aqui, 0,25 sobre a aceleração vertical, certo? Esse 3 caiu fora e ficou assim, ó, 1 igual a 2 vezes 0,25 sobre a aceleração vertical, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado o primeiro membro e o segundo membro. Dessa forma, como é que vai ficar? 1 ao quadrado, 1, igual a 2 ao quadrado, 4. O que está na raiz ao quadrado, a raiz cai fora, fica 0,25 sobre a aceleração vertical. Aceleração vertical vezes 1, aceleração vertical. 4 vezes 0,25, 1. Eu descobri que se eu cortar esse fio, esse objeto, por ser menos denso do que o líquido, ele vai subir acelerado com uma aceleração de módulo 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Agora, pensa aqui comigo. Quais são as forças que iriam influenciar essa aceleração? A tração não, porque eu cortei o fio. Lembrando que ela não participa da resultante tangencial. Quando eu corto o fio, a resultante vai depender do empuxo e do peso. Como o empuxo é maior, porque o corpo é menos denso do que o líquido, como é que vai ficar? Vai, vamos lá. Segunda lei de Newton, o módulo da força resultante é a massa vezes o módulo da aceleração. Eu estou falando das forças na vertical, eu vou usar a aceleração na vertical. As forças na vertical são o empuxo para cima, volta para a figura, e o peso para baixo. Então, a resultante de vetores de sentidos opostos, o seu módulo é o módulo da maior menos o módulo da menor. Então, fica módulo do empuxo menos módulo do peso do corpo, tá? Aqui é do corpo, o peso do corpo é a massa do corpo vezes sua aceleração vertical. O empuxo, aí é aquela história que eu revisei lá, ó. Vai lá para aquela outra página. É o peso do fluido deslocado, é a massa do fluido deslocado vezes G. Relembrando que ele quer a massa do fluido deslocada, certo? Então, vem cá, desce. O empuxo, massa do fluido deslocado vezes G, menos a massa do corpo vezes G, igual a massa do corpo vezes a tal aceleração vertical, certo? A massa, vou apagar aqui para ficar legal. A massa do fluido deslocado você quer vezes 10, certo? Menos a massa do corpo. Aí veja, é o momento que você decide se quer usar quilograma ou grama. Ó, ele quer a massa em gramas do fluido deslocado. Se você tem aqui já a massa do corpo em gramas, você pode deixar. Mas por quê? Não precisa passar para quilograma, depois passar para grama de novo. Por que eu posso deixar? Porque a aceleração vertical tem a mesma unidade da aceleração da gravidade. Se eu usar metro por segundo ao quadrado aqui, aqui também metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado cai fora e fica só as massas. Se eu usar a massa do corpo em grama, vou achar a massa do fluido deslocado em grama, certo? Então vai, massa do fluido deslocado vezes 10 menos massa do corpo, 250 vezes 10, igual massa do corpo, 250, vezes a aceleração vertical, lembra do seu valor? 1 metro por segundo ao quadrado, ok? O que é que você pode fazer para simplificar? Pode dividir todo mundo por 10, por 10, por 10, por 10. A massa do fluido deslocado ficou 25, igual, né? Massa do fluido deslocado, 25, mais, porque estava do lado de cá, no primeiro membro, menos 250, passa como mais 250. E 25 mais 250, a massa do fluido deslocado, 275 gramas. Vamos marcar o gabarito? 275 gramas. 275 gramas. Resposta
letra B de bola. Que tal, gente? Gostou desse artifício de comparar com o pêndulo simples e te mostrar que as situações são análogas? Porque no pêndulo simples, se você cortar o fio, porque lembrando que a tração só compõe a centrípeta, se você cortar o fio, a resultante é o peso. Nesse pêndulo invertido que ele está oscilando assim, ó, ok? Onde a resultante é para cima, porque o empuxo é maior do que o peso. Escute, se eu cortar o fio, eu também tenho duas forças na vertical, a resultante vai ser vertical. Então, tanto no pêndulo simples como nesse pêndulo imerso no fluido, eu tenho, se cortar os fios, uma resultante na vertical, eu tenho uma aceleração na vertical. Lá na equação do pêndulo, 2π raiz de L sobre G, por quê? Porque G fazia o papel lá da aceleração vertical. De uma forma geral, então, eu adaptei para essa história do pêndulo oscilando no interior do fluido, descobri pela equação do período a aceleração vertical, depois disso analisei as forças, esqueci a tração, ficou empuxo menos peso igual a m vezes a, e fazendo essas continhas que estão aí, nós conseguimos achar o gabarito. É isso, que tal? Gostou da resolução? Então dê o seu like aí, se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, isso nos ajuda a fortalecê-lo. Eu vou ficando por aqui, desejo para você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a próxima aula.